E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Estúdio, o espaço perfeito para falarmos sobre empreendedorismo com empreendedores incríveis. Recebemos um profissional incrível, que eu estou muito nervosa, já vou logo avisando, porque ela é sinônimo de versatilidade. É sinônimo? Tá vendo que eu tô nervosa? Ela é jornalista, publicitária, escritora, comunicadora e ela comunica com muito propósito. Ela tem mais de 30 anos, de estrada e hoje também ela se reinventou como autora e escritora de um conteúdo que fala sobre felicidade, que eu acho que representa ela e fala um pouco sobre quem ela é também. Então seja muito bem-vinda, Clélia, no Papo de Estúdio. Obrigada, Camila, muito obrigada. Eu sou jornalista, publicitária de formação e recentemente acabei de lançar um livro, que é o Ana, Sua História Pode Ser Outra História, e eu trabalho nessas duas vertentes. Estou agora na TV Cultura, faço roteiros, produção de vídeos institucionais, a área de chamadas. E tenho aí, como você falou, bons anos de estrada na área de televisão. Eu queria começar te perguntando, que você me contou que a sua primeira formação foi publicidade. E o que te levou ao jornalismo? Na verdade, eu sou do interior, Eu sou caipira de Tararé. E lá, quando eu tinha uns 12 anos, eu já falava que eu queria ser escritora, Conforme eu fui chegando na idade de fazer faculdade e tal, eu já falei, quero fazer jornalismo. E foi um primeiro desafio, porque ninguém tinha saído de lá, é uma cidade 340 quilômetros daqui de São Paulo. E eu queria vir para cá. E aí eu tive que driblar essa situação, O meu pai, eu sou a caçula de 4 irmãos. E saí de lá, morei num pensionato de freira, meus primeiros anos aqui em São Paulo. Mas era bem na época do boom da publicidade, O publicitário estava começando a ficar mais em evidência, Tinha o Washington Oliveto, que tinha estourado aí com a campanha do Meu Primeiro Sutiã, e uma série de propagandas que estavam dialogando aí, uma nova onda na comunicação. E aí, então, quando eu fiz o cursinho, eu passei um período de 4 meses em Sorocaba, fiz o cursinho e falei, eu acho que eu vou prestar jornalismo em algumas faculdades e publicidade em outras. E acabei passando na FAAP e ingressei em publicidade. Mas é engraçado a vida, Meu primeiro emprego foi na TV Gazeta. E aí, eu entrando na TV Gazeta, eu já falei, e fui mais para a área da publicidade também, que era a área de chamadas, um pouco publicidade, um pouco jornalismo. E ali eu já falei, eu quero fazer jornalismo. Então, eu fiz publicidade, fiz jornalismo. E aos poucos eu migrei para o jornalismo. Como você mesmo disse, você tem muito tempo na área e é muito bonito a construção disso tudo. Mas eu queria saber um momento, ou até mesmo uma emissora que te marcou e que você tem aquele carinho mais especial. Olha, acho que toda a trajetória faz parte, É como se você estivesse numa estrada falando, olha, aqui tem montanhas, aqui tem, penhascos, enfim. Mas, ok, sendo mais objetiva, a Gazeta ela foi importante porque foi minha entrada, E foi um choque térmico, porque como eu falei, eu cheguei do interior, até para atravessar a rua, para mim era tudo muito novo, Semáforo, tudo muito novo. Agora, a TV Cultura, eu tenho um carinho enorme pela TV Cultura, porque foi bem na época do Castelo Rá-Tim-Bum, do Mundo da Lua. Então, eu trabalhei nas chamadas, eu entrei nessa área de vídeos institucionais. Então, eu fiz produtos, eu trabalhei com roteiros que me marcaram muito. Então, e eu me identificava também com a cultura, aspas, com a filosofia da TV Cultura. Então, a TV Cultura me marcou muito por isso. A Record foi onde eu exercitei mais o meu lado de vídeo, Eu era a jornalista da Record Internacional, então eu fazia vídeos institucionais ou vídeos ligados ao tema de brasileiros que moram fora do país. E também tinha essa filosofia de linkar as pessoas que estão fora do Brasil, Então, passar muito a cultura do Brasil para quem está fora. Então, também tenho muito carinho. Agora eu estou de volta à cultura, Então, foi uma volta bem emocionante. Estou bem feliz. Você citou aí, duas emissoras que são nomes bem conhecidos, dentro da televisão brasileira. E eu queria saber, eu pergunto isso por ser mulher e por estar estudando jornalismo, que eu acho que é uma questão que você pegou duas fases muito, muito importantes da televisão, desse mundo da comunicação. E eu queria saber como é ser mulher em um meio tão competitivo. E, ao mesmo tempo, antigamente ele era muito masculino, Uhum. Então, como é pra você? Você via isso também estando dentro? Sim, é bem importante essa tua pergunta. Hoje em dia a gente tem aquele termo, lugar de fala. Uhum. Antes a gente não tinha nem essa consciência.
Então a gente não tinha o lugar para a fala, olha, é incrível, né? E se você falasse, criava um constrangimento, porque não existia as pessoas não linkavam essa dor, né? Olha, será que não aceitaram porque eu sou mulher? Será que eu estou com alguma dificuldade? Então você não tinha nem como nomear essa dor, né? Dor no sentido de obstáculo ou dificuldade para lidar com a situação. E eu acompanhei a mudança disso. Você até fazendo essa pergunta, eu consigo fazer um link com uma outra coisa que eu falo e que eu até estou jogando isso, estou colocando isso no novo livro que eu estou escrevendo, de maneira subliminar, que é a mudança do analógico para o digital, né? E eu tenho um lado Poliana. A Poliana é um personagem, né, que mas pode ser bom, pode ser positivo, tá ruim, mas vai ficar bom, né? E eu acho que eu tenho um pouco desse lado. E eu lembro que eu vi a diferença da mudança do analógico para o digital, literalmente na TV Cultura, porque a TV Cultura foi escolhida para testar um dos primeiros, talvez o primeiro, software de edição não linear. E a gente tinha o hábito de fazer o roteiro de maneira linear, né? Então, eu vou pôr a locução, aí depois eu vou pôr a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem e montava o vídeo. Se eu não gostasse, eu tinha que refazer tudo de maneira linear, ou seja, apagava-se tudo, eu quero trocar a última imagem pela primeira imagem, eu tinha que remontar o produto, né? Então, quando chegou esse software, que a gente fazia o roteiro com esse raciocínio, era a forma como a gente trabalhava mesmo no cérebro, eu percebia essa mudança. O editor ligava de volta e falava, Clélia, você não precisa tomar esse cuidado, porque hoje em dia eu posso mudar o primeiro take, porque senão eu ligava e falava assim, eu não gostei do último take, podemos mudar para o terceiro, vai ter que fazer tudo de novo, não tem que fazer. Mas a gente internamente ria muito dessa... Gente, a gente está mudando a forma de pensar. Né? E fazer parte disso foi importante para mim. Aí você vai me falar o que tem a ver isso com a pergunta que eu lhe fiz sobre as mudanças sociais e a leitura que a gente faz no papel da mulher hoje. Tudo, porque hoje em dia eu acho que até essa mudança a forma de mudar, como se pensa, ou como se olha para a mulher, ou como se olha para as minorias, mudou. Também tem essa, vamos ser o lugar de fala. Então parece que tudo concomitantemente e tudo coagindo para a gente aceitar as diferenças ou aceitar, ouvir, né, a dor do outro e ter o lugar de fala, que eu acho que a geração Z está cada vez mais veemente nisso. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né? Você citou, e eu queria que você contasse pra gente o que inspirou você a escrever. Sim. Bom, o Ana, que eu lancei agora, por incrível que pareça, eu escrevi ele antes do Separado e Dividida. Mas eu acabei lançando o Separado e Dividida antes. Tá? Então, o Separado e Dividida é um livro que retrata, inclusive é um tema muito sobre a trajetória da mulher, de uma mulher que se separa e que tem que se dividir, milhares de tarefas a cumprir e milhões de escolhas a fazer, que ela passa a fazer o que ela quer a partir do momento que ela se reconstrói. Então, é uma personagem que busca uma reconstrução e, ao mesmo tempo, ela é sobrecarregada com milhares de funções, que a mulher tem que ser boa profissional, boa mãe, e nesse processo, às vezes, você não dá conta de toda essa quantidade, né, de demandas. O Ana, ele é um livro que retrata a trajetória, também é uma personagem feminina, que o nome dela é um palíndromo. Ana, você pode ler de trás para frente, né? Então, Ana dá o mesmo sentido, de trás para frente. E até a capa do livro, ele também é uma espécie de palíndromo, que se você vira ele de ponta cabeça, ele continua sendo Ana, né? E se você olha para cá é um lado, você olha para o outro, e o subtítulo também, que é sua história pode ser outra história, você pode ler história outra, ser pode, história sua. Então eu faço uma analogia da história da Ana, instigando o leitor a pensar, será que isso também não acontece comigo? Porque a Ana, ela recebeu esse nome. Vou falar só um comecinho pra não dar um spoiler, né? Mas o pai dela era um professor que dava aulas voluntariamente de filosofia. E ele gostava muito de Schopenhauer, que fala que a gente lê a vida em retrospecto, que você, numa determinada fase da tua vida, você se questiona. Poxa, será que eu fiz a escolha certa? A minha profissão? É esse caminho que eu quero seguir mesmo? E para você fazer essa análise, você olha para trás, que é um retrospecto. Então, eu faço uma brincadeira, uma analogia com a nossa vida e com o nome de Ana. Então, é um livro que fala sobre esse olhar e essa busca de autoconhecimento
com legitimidade, né? Que é com responsabilidade. E, ao mesmo tempo, isso provocar a personagem e a pessoa que lê também, provocar em si a pergunta: eu estou dando o melhor que eu posso para o mundo? Porque nós somos seres originais. Eu acho que o mundo nos pede, né, a vida, né? Eu acho que o grande propósito da vida é que a gente se entregue de maneira autêntica, né? Independentemente do que as questões sociais ou o status quo olha, fica engessado, só faça assim. Não, acho que somos seres originais e temos que nos entregar como somos de fato. E o Ana traz essa temática. Olhando para eles hoje, você acha que eles falam sobre você também, de alguma forma? Tem muito pessoal seu? Não ipsis literi, né? Eu não faço assim, olha, aqui tá a minha história, isso não. Mas algumas dores da personagem ou obstáculos, não tem como o autor, de alguma maneira, não estar presente no livro, né? Ele está. Agora, a grande mágica da história de escrever um livro, e até, não sei se você já ouviu essa brincadeira, você tem que plantar uma árvore, ter um filho e lançar o livro. Já ouviu essa brincadeira? Já. Por que fala isso? Porque são coisas que, uma vez que você coloca no mundo, já não depende mais de você, né? Então, Ana, uma parte é o que o autor, a escritora colocou no livro. A outra parte é o que cada leitor vai fazer dele. Então, você joga para o mundo, ele faz o caminho próprio, né? E essa que é a mágica da vida. Então, tem um pouco da Clélia, tem a escritora, né? Uhum. Que a forma como ela elaborou, como ela teceu, como ela fez a teia literária, sim, é a Clélia que fez essa teia literária. Mas não é uma história de autobiografia, né? Algumas experiências, algumas emoções, muitas delas estão no livro. Você falou que sempre gostou muito de escrever, né? No jornalismo, a gente estuda e conhece várias outras coisas e arrisca em várias outras coisas e nem sempre a gente para no que a gente realmente quer. Uhum. Mas você passou por redações, né? Teve a chance de escrever, né? Para algumas editorias. Você acha que essa sua experiência, além de amar tanto e gostar tanto de escrever, te ajudaram a ter mais facilidade para escrever os seus livros? Super boa pergunta. Porque, assim, quando eu fiz o jornalismo, eu queria ir para o jornalismo factual, né? Porque você vai lá sendo formatado na faculdade, trabalhando com gente que quer trabalhar com jornalismo investigativo. Só que você está naquela fase que você também está se descobrindo. E eu fui fazer uma reportagem, era de Dia dos Namorados, acho que era uma reportagem de comportamento, que a equipe sabia que eu era foca, né? Foca, para quem não sabe, é a profissional que está começando agora, né? Então, sabia que eu não tinha muita experiência e começaram a brincar dentro do carro, falando assim: nossa, estourou uma rebelião. Na época tinha muita rebelião, né? Estourou uma rebelião, a gente vai ter que ir achando que isso ia suscitar em mim. Eu vou entrar ao vivo, eu vou dar um furo de reportagem. E dentro de mim aconteceu uma outra coisa quando ele foi falando isso. Eu falava, nossa, eu vou ter que tratar desse tema, de uma rebelião, E aí, no final, né, falaram, é brincadeira e tal, começaram a dar risada, e aí, né, você ficou com vontade, né? Eu falei assim, voltei para casa com aquilo. Eu falei, não é isso que eu quero fazer, não é o factual. Né? E daí foi um processo de descoberta também. Falei, não é o factual que eu quero fazer. Eu acho que eu quero ir para o documentário. E foi mais ou menos na mesma época que eu trabalhei também, né, com locução de documentário, né, com produção nesse sentido. E eu descobri por quê. Tem um filósofo, acho que é Bernard Shaw, acho que é isso. Que ele tem uma frase que eu adoro, que fala assim: as pessoas veem as coisas como são e se perguntam por quê. Eu vejo as coisas como não são e me pergunto por que não. Quando eu vi essa frase, eu falei, poxa, essa frase ela me representa. Então, se eu ficar no jornalismo factual, eu vou reproduzir aquilo que é e vou trabalhar com a pergunta, por que é? Nossa, tá tendo tanta violência, por que tá tendo tanta violência? Isso é uma pergunta importante? Muito importante. Você tem que se situar onde você está. Só que isso é um trabalho, existem outros trabalhos. E o trabalho que eu queria poderíamos viver num mundo que não tenha tanta corrupção? Por que não? E como podemos conquistar esse mundo? Então, essa frase, ela foi, para mim, chegou assim como um bálsamo. Assim, eu olhei e falei, essa frase me representa. E aí, a partir dela, eu abri o espaço para trabalhar a literatura, já escrevia contos, poesias, mas eu falei, vou escrever um livro.
Muitos profissionais sentem medo de migrar de carreira por conta da segurança que uma grande empresa pode dar, enquanto empreender por conta própria é muito inconstante. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que tem a ver com o que eu falei sobre a autodescoberta. Eu acho que todos nós, temos essa semente dentro da gente, de se olhar e fazer a pergunta do que eu quero. Se a resposta for eu quero empreender, você já tem meio caminho andado. Então, eu acho que se a pessoa sente essa vontade, ela tem que trilhar esse caminho sim, porque é a originalidade que só ela vai dar para o mundo. Aquilo que você tem vontade de fazer é aquilo que só você pode dar para o mundo. Claro que, já fizeram isso, já empreenderam nesse caminho, mas a forma como vai ser empreendida é diferente, porque é um novo observador, é uma nova interação. Então, eu sou a favor de que se a pessoa sente esse desejo, ela deve trabalhar para que isso se realize. Clélia, hoje você trabalha, né, está de volta à TV Cultura e é escritora, né, autora, tá aí nesse mundo da escrita. E eu queria saber como que você consegue equilibrar tudo isso. Olha, eu acho que eu estou num bom momento para esse equilíbrio, porque como eu já tenho 2 filhos e passei por um processo de separação, tive que me dividir, né, entre trabalhos e uma série de responsabilidades financeiras, cuidar de 2 crianças e tal. Isso demandava muito tempo. Agora não, meus filhos estão criados, estão cada um, né, seguindo seu caminho, e eu tenho mais tempo para mim. Então, eu estou conciliando de uma maneira muito bacana, só que eu tenho muita disciplina. Então, o que acontece? Eu acordo de manhã, 7, 7h30 eu estou diante do computador e trabalho os textos, eu estou escrevendo um novo livro, faço pesquisas, né, para esse trabalho. Aí depois eu já me preparo, almoço, tomo banho e vou para a TV Cultura. Mas eu sou muito inteira naquilo que eu faço. Então, de manhã eu estou no papel de escritora e à tarde eu estou lá como comunicadora da TV Cultura. Então, tá uma fase muito boa. É como se eu tivesse plantado, né? E agora eu estou começando a curtir a sombra dessas árvores, né? E como foi no início se posicionar como comunicadora e como escritora? Foi bacana, foi um desafio, né? É sempre um desafio, cada novo livro é um desafio. E no primeiro eu participei de 2 bienais, né? A Bienal de São Paulo e a Bienal do Rio de Janeiro. O grande desafio é que o escritor no Brasil, eu acho que ele não é tão valorizado quanto lá fora. Você tem desafios, inclusive, com as editoras. Então, não é só simplesmente lançar, você quer ser lido, né? Porque é ali que se efetiva o teu trabalho. Então, esse é o grande desafio. E eu estou trabalhando nele para abrir cada vez mais esse novo caminho e colher mais frutos também. Fazer uma caminhada pelas sombras, né, das árvores, ao longo aí da minha trajetória. Eu quero te agradecer pela sua participação aqui hoje. Eu ainda tenho mais uma pergunta para lhe fazer, mas antes eu quero pedir para que você aí de casa curta, compartilha, comente, que vem muita coisa boa aí pela frente. A Clélia é uma profissional incrível. Se você quer conhecer mais do trabalho dela, ela tem um Instagram, né, o profissional como escritora, e a gente vai deixar o arroba dela aqui embaixo para você ir lá conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. E eu queria perguntar também, né, pedir para que você deixasse uma mensagem, entender a sua visão de como se posicionar, sabe? Tipo, essa questão do marco pessoal de transição. Você teve esse marco aí de se posicionar também como autora, então, se você fosse deixar uma mensagem ou dar uma dica para quem está começando e quer trazer esse posicionamento de marca pessoal também, o que você compartilharia com a gente? Coragem. Acho bem importante isso, marca pessoal. Eu acho que somos todos né? Mas somos peças de um todo. São peças indispensáveis. Aquilo que é você é totalmente original. Então, você tem que ter coragem para se olhar e ver que caminho você quer seguir. Ainda que essa resposta signifique mudar de rumo, ou então investir mais, ou então criar coisas novas, não dar ouvido para o medo da exposição. Se aquilo que você quer é fruto de muito autoconhecimento, de muita busca interior. Então, eu acho que tudo se resume na palavra coragem. Eu citei o seu Instagram aqui e ele foi lá dar uma olhada, tá? No seu material e tudo mais. E aí ela falou assim, que é uma querida. Largou tudo, virou CEO da própria vida e agora vem de felicidade. Mas é no Pix? Boa.
Na verdade, eu tenho uma página, né, que é o Feliz Porque Quis, que tem a ver com filosofia de vida. Então, ali não existe venda nenhuma. É uma troca de ideias, de ideais, experiências, frases de filósofos. Eu faço um curso, eu estudo filosofia num curso livre da Nova Acrópole, né? E eu acabo disseminando isso como filosofia de vida. Agora, os meus livros estão à venda na página do Clélia Gorski, escritora. Nos livros, sim, né? É no Pix. Estão lá, estão à venda. E também subiram na Amazon, né? No Kindle, inclusive no Kindle para quem assina, né? Fico muito agradecida, né, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, por inspirar tantas pessoas, sobre o seu projeto também, né, por querer mostrar a felicidade para as outras pessoas, que também tem um pouco disso, né, de esbanjar quem você é, esbanjar a felicidade, por compartilhar também, né, os seus livros com a gente, um pedaço de você não fala sobre você, mas a escrita é muito pessoal também, de certa forma, então você compartilha com a gente um pedaço, né, de experiências, de visões suas, então muito obrigada, né, por essa partilha. Eu tenho uma coisa para falar, porque a gente fala assim, feliz porque quis, eu vou ser feliz. E não existe felicidade sem dores. A gente tem, esses são os grandes desafios da vida, todos os dias. Então, não é isso, né? A questão é a busca da felicidade no sentido, não de uma alegria o tempo todo, né? Mas a busca de se encontrar e entender os desafios não como problemas, mas como equações que vão nos levar cada vez mais à busca da felicidade. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Muito obrigada. Para vocês aí de casa, até o próximo Papo de Estúdio.